bem com todos. A Santa Paz Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa fazendo uma oração. Oremos, maravilhoso Deus Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Abençoando a minha pessoa, a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos assistir. Não sou Evelyn Caio. Nosso Facebook, YouTube, todo o canal de evangelização. Esse dia de hoje, 4 de março de 2026, seja um dia com muita paz, com muita vida, com muita saúde, com muita proteção e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Vamos para a leitura bíblica. Que está no livro de Marcos, né? No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 33, porque Jesus falou por parábolas, e com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava, tudo, porém, explicava em parábolas de seus próprios discípulos. Amém. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o medo e disse ao mar: acalma, filho, desce. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não temos fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram aos filhos: quem é este que até o vento e o mar obedece? Aqui Jesus estava com a multidão, né? Como sempre. Então, ele novamente estava contando, né, parábolas, né? Porque Jesus ele gostava de ensinar através das parábolas. Parábolas quer dizer, as parábolas quer dizer uma história que já aconteceu, né? Que aconteceu, ele não estava inventando. Que aconteceu, mas parece assim contada, assim, por exemplo, ele diz, houve um homem, não sei o quê, quem não sabe pensa que ele está contando uma história, mas assim, como um conto de fada, mas não é, né? Foram histórias, parábolas que aconteceu de verdade, ou então episódio que pode ser que tenha acontecido de verdade, né? Como as coisas que ele falava, né? Que ele falava muito através de parábola. Parábola é assim, você contar uma história, mas não é uma história assim sem sentido, é uma história com muito sentido. E talvez muitas dessas histórias que ele falava tenha realmente acontecido, né? Talvez todas tivessem acontecido, né? Ou a história com fundamento, ou que todas tiveram acontecido. Aí uma dessas parábolas, ele falava que parábola, né? As parábolas da bastarda, por exemplo, né? Filho pródigo, etc. E sem parábola ele não falava, porque ele falava em parábola e explicava em particular de si. Porque se ele falasse sem parábola, talvez muita gente ali que não sabia ler, analfabeto, que não tinha muita inteligência, não ia entender. E até mesmo os doutores da lei também
e achar que ele estava, doutor da lei entende, né? Mas achava que ele estava com esse contato mental, que estava me falando, eu não sei por quê, porque eu só sei que Jesus falava parábola para as pessoas verem que ele era uma pessoa simples, né? Para toda a lei ver que ele era uma pessoa simples, nunca tanto vantagem de ser falante, sempre foi uma pessoa simples, humilde. E parábola é uma coisa gostosa de se ouvir, de se entender, através da parábola. É fácil, né? É fácil o entendimento. Eu vou começar a contar uma história, né? Todo mundo gosta, né? E naquele dia, cedo jantar, não teve um dia de jantar, ele disse, o seu discípulo passar para outra margem. E os discípulos que viram a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiram. E levantou-se grande temporal de vento. De repente, né, eu também tempo, com certeza, talvez tenha ficado bonito, muito bonito para chover. E de repente levantou um grande temporal, com vento, né, e as ondas se arremessaram e batiam, né, contra o barco, né, de modo que o mesmo já estava cheio de água. Né. O vento fazia com que as águas, né, açoitassem, porque quando a chuva com o vento, essa ficar açoitando, né? Aí as ondas estavam fazendo o barco cheio de água, né? Eles ficaram apavorados, né? Uma vez a gente vinha de uma casinha de pé, aí o homem entrou numa rua que tinha uma poça e eu não sabia, né, motorista. Meus carros ficou cheio de água, a santa que está na frente da casa, um rapaz, o senhor que ajudou, empurrou ele que está saindo de lá. Eu ficava apavorado, imagine só, no meio do mar, no meio de um lugar onde não tinha quem ajudar. Né? Mas ainda bem que tinha uma pessoa muito melhor do que qualquer pessoa que pudesse ajudar, que era Jesus. Jesus estava com ele, né? Tem a frase que diz: Jesus está no barco, a gente não deve se preocupar. Então ele estava na polpa, estava dormindo, sob o travesseiro, muito tranquilo, e os apóstolos despertaram. Ele não sabe todas as coisas, ele sabia até que ia haver aquela tempestade de vento e tudo, mas como Jesus é o dono de tudo, é todo poderoso, ele não teve medo, não teve nenhuma preocupação. Então eles despertaram ele. Mesmo enquanto que se pereçando, que estava muito medo de morrer naquela tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: a queda temudece. O vento se aquietou e fez grande volume. Então eles disseram: porque eles sois assim tímidos, que fiquem medrosos. Como é que não temos fé? Porque eles tiveram muito medo, ficaram muito apavorados de Deus. E eles, possuídos de grande temor, disseram aos adultos: quem é que até o vento do mar não vai ver? Quem é esse, né? Vai ser admirado. Quando eu pensei em Jesus, eles ficaram com medo, porque eles estavam dormindo. Ele achava que eles estavam dormindo e Jesus não se ia acordar. Mas eles iam morrer. Eles achavam até que Jesus ia morrer, Jesus ia que ele morreu, porque ele morreu morto de tudo. Né? Mas quando essa morte de tudo, ele não ia morrer, ele ia subir ao céu como estava, ele ia mortar. Mesmo que ele é imortal, ele é poderoso. Só a presença dele, só a presença de Jesus faz com que o mal vá embora e as coisas boas aconteçam. Mas na hora da aflição, a pessoa está esquece disso, né? Então, por isso que eles despertaram Jesus. Aí Jesus, mesmo dormindo, Jesus podia fazer que o mar se aquietava, né? Isso aconteceu. Ele despertou e aquietou o mar. Aí acabou-se tudo, né? Toda a tempestade. Aí eles perguntaram: quem é esse que é teu mar? E o vento lhe obedece. Quem é esse tão poderoso, né? Claro que ele é filho de Deus, né? Porque se Jesus não fosse filho de Deus, ele não tinha tanto poder. Hoje em dia tem gente que não acredita em Jesus. Eu conheço pessoas que dizem que Jesus era para um grande profeta, não acreditam em Jesus. Não acredita em nada, né? Então, né? Que lê na Bíblia sobre ele. Né? Isso para mim é um pecado, né? Acreditar em Jesus, das coisas de Deus. As coisas a gente não se duvida. E se ele não fosse filho de Deus, ele era tão poderoso, né? Amém. Então eu vou chamar agora o irmão Raimundo. Eu não sou pregadora, eu não sei assim muito bem explicar. Eu
só apenas eu explico o que eu li, explico o que eu sei, né? Que eu sei que Jesus é poderoso. Situações de Deus não se explica, ele não deve duvidar. Jesus não deve duvidar do seu poder. Então, vou procurar aqui no site que você está disponível. Pai Senhor, a já está aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus, o programa Evangelho pela Rádio Diante do Trono, essa porta que Deus abriu pela Palavra de Deus, através da internet e até os campos da terra. Também desejando sempre para os aniversários do dia, saúde, muitos anos de vida, prosperidade física também espiritual, saúde física, mas também espiritual, louvado seja Deus, aleluia, todos trabalhando, Deus abrindo portas de emprego, louvado seja Deus. Então, parabéns para os aniversariantes do dia, aleluia, com saúde, paz, proteção divina e Deus nos livrando de todos os males, em nome de Jesus. Amém? Amém. Leia um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui em Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava já enchesse de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de temor, grande temor, disseram aos outros: e é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Amém, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia. É como ele falou, né? Aleluia, homem de pequena fé. Infelizmente, a nossa fé é pequena, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas, aleluia, a fé, aleluia, é tudo na vida de uma pessoa. Louvado seja Deus. A fé, aleluia, é muito importante, né? Porque, louvado seja Deus, existe a fé inteligente. A fé inteligente é aquela que a gente crê na palavra de Deus, né? Não somente crê, aleluia, mas se estrutura, né? Se estrutura nesta palavra e pratica, né? Esta é a fé inteligente. Porque não adianta eu ou qualquer pessoa dizer que crê em Deus, né? Crê em Deus, crê em Jesus, já ouviram a palavra de Deus e não viver os ensinamentos, né? A sabedoria de Deus, né? Porque as palavras de Deus, elas são palavras sábias, né? Sábias, as palavras de Jesus Cristo, glória a Deus, ela é cheia de sabedoria, né? Conselhos, orientações, nos ensinando como a gente
conviver com o nosso semelhante, né? O nosso semelhante, louvado seja Deus. Lá em Israel, ele chama uns aos outros irmãos. Né? E, na realidade, louvado seja todos nós, somos criaturas de Deus, né? Somos criaturas de Deus. Descendente, né? A Bíblia diz que em Adão, o primeiro homem, Deus fez toda a humanidade da Terra, que hoje é 8 bilhões, habitantes, né? 8 bilhões, essa palavra fibra, né? Porque pode ser 4 ou 8 bilhões de habitantes, né? 8 bilhões de habitantes, podendo ser, podendo ser 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, né? Mas 8 bilhões e alguns bilhões de habitantes. E começou com Adão e Eva, né? Adão e Eva. Deus disse para Adão e Eva: multiplicai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Adão e Eva tiveram outros filhos, e esses filhos de Adão e Eva também tiveram outros filhos, e assim por diante, né? Até chegar no dia de hoje, 8 bilhões de habitantes, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Somos todos criaturas de Deus. Louvado seja Deus. Fisicamente, somos todos criaturas de Deus, porque foi Deus que criou o homem, né? A Bíblia diz que ele fez um boneco de barro e soprou nas narinas desse boneco o fôlego, né? Da vida, né? Da vida. E o homem se tornou alma vivente. E viu que não era um homem ficar só, o cidadão caiu num sono pesado, tirou uma das costelas, o homem tem uma costela menos que a mulher, e dessa costela ele edificou a mulher. Né? Colocou Adão sentado no sono, e ali ele fez aquela cirurgia, tirou uma costela, tapou aquele local de carne, e aquela costela que ele tirou de Adão que estava dormindo, criou a mulher. E disse que era o osso dos ossos dele, né? Que foi tirado do osso dele, né? Varua, né? Seria a varua dele, a mulher, né? A mulher. Então, o primeiro casal, a primeira família da terra, aleluia, surgiu em Adão, né? Adão quer dizer mal vermelho. Primeiro, da terra ele era vermelho, né? O barro, e depois ele era vermelho. Vermelho, ele e a sua esposa, Eva, que foi tirado da costela dele, né? O primeiro homem. E naquela costela deu a sua onisciência, né? O poder que ele tem, né? Ele ficou ali a mulher. Então, o primeiro casal e a primeira família surgiu de Adão e Eva, né? Adão e Eva. Até chegar no dia de hoje. Louvado seja Deus, né? E quando Deus fez o homem, ele não fez o homem para morrer. Né? Plantou no jardim no Éden, né? E deu toda a alimentação dos primeiros homens era verdura, frutas, né? Vegetais. E o homem vivia como uma criança, né? O homem, ele não tinha conhecimento, né? Do bem nem do mal. Ele viveu na inocência,
inocência como criança, né? E o jardim tinha todas árvores boas e frutos para comer, né? E uma árvore no meio do jardim que Deus disse para Adão e Eva que não comesse daquela árvore. E no dia que comesse, eles conheceriam o bem e o mal. O bem e o mal. E morreriam. Ali era um teste, uma prova de obediência que Deus fez para os primeiros homens da terra, Adão e Eva. Mas o inimigo chegou, usou uma serpente e enganou, dizendo que Deus não queria que Adão e Eva comessem daquele fruto para não ser igual a ele, né? Para não ser igual a Deus. E Eva foi na conversa, pegou o fruto, comeu e deu para o seu marido, Adão. Ele também comeu, aí os dois foram expulsos do paraíso. Anos mais tarde eles morreram, né? Eles morreram, eles não tinham vida física eterna, porque eles desobedeceram. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido, ninguém morria, né? Não havia morte na terra. A morte veio por causa da desobediência, né? Pecar contra Deus é desobedecer as suas orientações, os seus ensinamentos, os seus conselhos, as suas palavras, né? E o preço do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Por isso que a morte chegou a todos os homens e a todas as mulheres também, por causa do pecado. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, não tivesse pecado contra Deus, ninguém morreria. E eles ficaram fracos. Então, o fruto vegetais não tinha mais aquela força que sustentava a vida deles. E Deus permitiu que eles matassem os animais para se alimentar, né? Para se alimentar. Por isso que hoje os homens se sentem fortes, fortalecidos, não só comendo arroz, feijão, macarrão, mas tem que ter a carne, né? A carne branca, a carne vermelha, que a carne branca é a carne de peixe, dali ela é frango, né? E a carne vermelha é a carne do gado, né? Do gado, né? Do gado. Porque o homem não mais se sentiria alimentado só com as frutas, vegetal que o pecado boliu na estrutura do homem, tanto física como mental e espiritual. Louvado seja Deus que o homem se tornou fraco na sua fé, né? Por causa da desobediência. Mas, com o tempo, Jesus Cristo veio, né, consertar, veio restaurar, né, essa fraqueza do homem. Louvado seja Deus, aleluia, né? Porque ele ficou sem comunhão com Deus, né, desse pecado, e ele trouxe essa reconciliação do homem com Deus, né? Morrendo ali na cruz, né, em lugar dos homens. Quem crê naquele sacrifício, aceitando ele como seu Salvador e Senhor, não somente a sua alma, mas também o seu corpo físico. A salvação ela é tanto para o corpo físico como para a alma e para o espírito, né? Reconciliando, fortalecendo o homem espiritualmente com Deus. Com Deus, louvado seja Deus, e perdoando seus pecados. Louvado seja, porque quando a pessoa desobedece a Deus nas suas palavras, ele está pecando contra Deus, né? Tudo
todo pecado que o homem comete na terra, ele comete não somente contra uma pessoa, mas contra Deus também. Porque houve ali desobediência das suas palavras. Porque ele disse, glória a Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As mesmas palavras que foram escritas há 100 mil anos atrás é a mesma que vale para o dia de hoje. É o único livro que não perde o valor, né? Porque livro ali é um livro de história, mas depois que leu aí pronto, já soube da história, mas a Bíblia não. A Bíblia, as palavras de Deus, elas têm poder, né? Poder eterno, eterno, eterno. Não termina nunca. Lê a Bíblia, toda vez que lê a Bíblia, a gente tem uma nova revelação de Deus. Porque a sua palavra, ela é nova a cada manhã. Por isso que é importante a gente ter em nossas casas um exemplar da Bíblia Sagrada e sempre que puder ler. O Novo Testamento eu já reli, mas quero ver. O Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros. Né? Começa no livro de Mateus, né? E termina no livro de Apocalipse. Eu já reli, mas é muito importante a pessoa ter um exemplar desse livro, Bíblia Sagrada. Se sempre puder reler e memorizar, colocar na memória, antenado, dizendo essa preciosa palavra de Deus, que é a palavra que liberta, cura, né? E traz a salvação do nosso corpo físico, da nossa alma e do nosso espírito. Importante demais a Bíblia Sagrada. Eu aconselho primeiramente a ler o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento vai ter aquele ânimo, aquela curiosidade de saber como tudo começou. Foi assim comigo. Aí eu fui lá para Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí a gente foi querendo saber como tudo começou, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é os anjos, aleluia. E vai ir com alegria a Bíblia Sagrada, né? Não precisa correria, não precisa pressa, vai vir devagarzinho mesmo, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas vai lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia. E antes de começar a ler, pede a Deus entendimento. Pede a Deus entendimento daquelas palavras, porque as palavras é de Deus, né? Ela vem lá do céu, né? Elas são palavras espirituais, louvado seja Deus. Então a gente pede a Deus orientação para entender. Então a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo. E tem mais uma coisa, e tem o prazer de falar, né? Dela e até a ensinar outras pessoas as palavras de Deus. Por isso que existem os pastores, os presbíteros, os diabos, auxiliares, professores, os teólogos, que são pessoas que vivem 10 anos para ensinar a palavra de Deus, a palavra que cura, liberta e salva. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. É verdade, né? A gente nunca se cansa de ler a Bíblia, né? Que outros livros a gente diz, eu já li esse livro, eu já li umas 2, 3 vezes. Eu não vou ler mais não, eu já sei como é. E a Bíblia, a gente sabe como é, mesmo assim tem aquele prazer de estar lendo, porque ainda não é apenas uma leitura, né? É uma espécie de oração, comunhão com Deus, né? É um aprendizado que a gente nunca deixa de aprender. Quanto mais a gente aprende, melhor é, né? Por isso que a Bíblia, ela não tem essa coisa eu já li, não. A Bíblia a gente lê sempre, ela é feita para ler sempre, né? É muito importante isso. Tá? Então eu vou ler aqui o nome do pessoal que vai orar o mês de março. Mês de março. Vamos orar por Raimundo, irmão Chiquinho, irmão Chiquinho, Rosário Rogério, João Batista, Ana Heitor, José
Maria Daí, Eudá, Maria Feitosa, no nome do Deus. Vamos orar também pela nossa cidade, que faltando água, desde onde está faltando aí. Deus ele mandar em breve, se Deus quiser, né? A água de Deus não falta, né? Os homens da terra não sabem governar, Deus sabe governar muito bem. E também pela construção da nossa igreja e por todos os canais de oração. Daqui, Pai, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso, que é a tua palavra de Deus. A gente aprendendo a palavra de Deus, mas também ensinando também a palavra de Deus, que é a palavra que vem de Deus, a palavra que vem do céu, é a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. Quando nós oramos, é nós falando com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos também não só orar, pedir, mas também orar, agradecer a Deus, né? Tem muitas coisas para agradecer, né? A nossa saúde, a vida, a casa que estamos morando, a roupa, o alimento, o emprego, né? A faculdade, a escola, tem muitas coisas, né? Nós não devemos orar só por isso, mas devemos orar Deus, agradecendo pela chuva, pelo inferno, aleluia, glória a Deus, aleluia. É muito bom, né? A gente agradecer a Deus, né? Pedir perdão a Deus, né? Nossos filhos humanos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Deus é forte, Deus é poderoso, aleluia, nós somos pais, louvado seja Deus. Infelizmente, né? Pela queda do primeiro homem, do mundo da terra, ficaram fracos, né? Aleluia, espiritualmente, mas na oração, na leitura, a oração é o alimento, a leitura espiritual. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ouvindo na igreja a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo físico precisa do arroz, do feijão, do macarrão, da carne, do leite, do pão. Nossa alma e nosso espírito precisa do alimento da palavra de Deus. Aleluia. Porque as palavras de Deus, elas são palavras espirituais, celestiais, que vem de Deus, vem lá do alto, vem do céu. Aleluia. Então essas pessoas que na igreja cantam com saúde no corpo, na alma, no espírito, prosperidade no corpo, na alma, no espírito, salvação no corpo, na alma, no espírito, abrindo portas de emprego, chegando nas dificuldades, nos problemas, nas angústias, nas aflições. Louvado seja Deus. Pai querido, aleluia. Perdoai, Senhor, e também as pessoas que viviram aqui, desejam de saúde, qualquer problema, que elas aqui para o Senhor resolver, ter misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Toma frente nos nossos problemas, nas dificuldades que nos livre de todo mal, de toda maldade, dos homens maus, dos homens perversos, Pai querido. Protegendo a nossa casa, nossa família, a rua que nós moramos, protegendo as mulheres gestantes, protegendo a brigada, proteger crianças também, os anciãos, idosos, vocês são os deficientes, o Senhor restaurar a deficiência, no caso, meu Pai, da minha visão, outros são problemas de louvado seja Deus, os paralíticos, outros problemas de surdez, de mudez, ou mental, psicológico, Pai, o solicitando com tua misericórdia, nesta casa, com os teus milagres, meu Pai, nós amigos, meu Pai, pelos vossos milagres, pela vossa cura, aleluia, principalmente, meu Pai, a cura da alma, a cura das enfermidades espirituais, não só adoece o corpo, mas a alma também adoece.
namorados, os noivos, os casais, as mulheres que estão trazendo um parto, aleluia, que tem um problema na justiça, meu Pai, porque chegamos para resolver, para ver reconciliação, meu Pai. Oh, meu Pai, é de nós, contigo, aleluia, porque se o Senhor está naquilo que nós conseguimos, nós estamos em paz, porque não adianta o Senhor tanto dinheiro e se não for conseguido com a graça de Deus, né? Eu faço assim, com a aprovação de Deus, muito dinheiro aí, comprando juros altos, né? Enganando, né? Roubando, assaltando, né? Na corrupção, mas isso não traz felicidade, Pai. É melhor pouco Deus que tranquilidade, tudo tranquilo, que ninguém bater na porta, sem cobradores na porta, porque se contente com pouco. Aleluia, preciso, no 10º mandamento, não cobiçar coisa alheia. E aquilo que Deus nos dá, não está mais com Deus na frente, com a graça de Deus, agradando a Deus com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, sendo fiel, na livre, mentindo, enganando, aleluia, isso não traz paz para ninguém. Aleluia, andando com fidelidade a Deus e aos homens, aí nos traz a paz, sem ganância, sem ambição, sem ninguém querer derrubar ninguém, mas tudo um trabalho com honestidade, aleluia, ganhando com o suor do rosto, mas ganhando com a graça de Deus, com a paz de Deus, em nome de Jesus. Todos tenham uma boa quarta-feira, uma proteção divina, usando o Senhor a proteger nossas casas, nos acompanhar quando sairmos para o trabalho, para a escola, cada um na sua necessidade. A unidade de Deus acompanhando na saída, na chegada, na permanência, na volta. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Nós te agradecemos por ser um bom Pai e nos prover, nos deixar, nos faltar, porque a gente abençoa, meu Pai, meus filhos, meus netos, até meus bisnetos, meus sobrinhos, meus primos, meus irmãos carnais, abençoa meus vizinhos, abençoa meus parentes, meus amigos, me abençoa Islene, Lindalva, a Marilene, abençoa Lucilane, pessoal favorito em confiança, Pai, os que, meu Pai, sempre estão me ajudando, que nem que seja atravessar uma rua, meu Pai, mas eu agradeço e nós também devemos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ficando por aqui, desejando uma boa tarde, uma boa semana, boa tarde de quarta-feira para todos e até outro dia, se Deus quiser, para a leitura bíblica. Amém. Amém.